Depois da despiora do governo anterior, a gente está assistindo a economia brasileira desmelhorando nesse governo do PT. Hoje saiu uma notícia que 190 mil novos postos de trabalho formal foram abertos. Contudo, uma notícia que pode parecer boa, não é boa. Dá uma olhada nessa matéria da CNN que na volta eu te explico. O número de vagas a gente tem recuperado, a gente tem até um estoque interessante até, coisa que a gente já não via lá atrás. Mais um detalhe que me chama a atenção, e não é desse mês, em setembro isso aconteceu também, é que o salário de demissão, ele é maior do que o salário de admissão. Então, assim, a gente está gerando mais emprego, mas com uma qualidade salarial menor, ou seja, mão de obra mais barata. Pois é, pessoal, acho que deu para entender que basicamente o que está acontecendo no Brasil é que a gente está tendo uma grande quantidade de pessoas que ganham bem, salários maiores, sendo demitidas, e pessoas que ganham menos sendo contratadas. Isso não é um movimento positivo para a economia, mas reflete que basicamente o que está ocorrendo é exatamente o que eu falo nos meus vídeos. Se você voltar 3 ou 4 vídeos atrás em que eu falo da questão do veto da desoneração da folha de pagamento, eu ali sou muito claro com o que vai acontecer. Você aumentar o custo do trabalhador vai fazer com que as empresas reflitam isso nos salários, né? Hoje, inclusive, o Lula, para você fazer um link entre essa matéria que foi passada à tarde na CNN e uma matéria que passou há pouco tempo de uma entrevista em que o Lula é cobrado dessa desoneração, dá uma olhada no que ele vai falar e na volta eu vou te explicar como essa relação é muito íntima. Dá uma olhadinha. Ou seja, a empresa deixa de contribuir sobre a folha e o trabalhador ganha o quê? Sabe, não tem nada escrito que ele vai ganhar R$ 1 a mais, sabe, no seu salário. Percebe que o que ele disse ali é: nossa, a gente vai onerar a empresa, não o trabalhador, calma lá, veja bem, o trabalhador não tem nada a ver com isso. Pessoal, isso tem tudo a ver. Eu poderia citar muitos exemplos, mas vou citar exatamente o exemplo da desoneração que o Lula vetou. O que acontece basicamente, tá? Hoje, esses 17 setores que estão tendo, né, um incentivo na folha de pagamento, eles são isentos de pagar 20% do que você ganha para o governo. O que o governo fez é: eu quero só 4% em cima de todo o seu faturamento. E qual é a diferença, Viegas? Bom, vamos lá. Se você cobra 20% em cima de cada trabalhador que você contrata, então na hora que você vai contratar um trabalhador novo, você paga mais imposto. Quando você cobra 4% em cima do faturamento da empresa, não importa quantas pessoas você contrate, o valor vai ser o mesmo. Isso faz com que as empresas tenham maior liberdade em contratar sem ter que repassar esses 20% aí, que na verdade não é a empresa que paga, ela considera no custo do seu salário do trabalhador. Então, o que acontece? Se o governo voltar com esse imposto, a gente não sabe se vai voltar, tá? Mas se ele voltar com esse imposto, o que acontece? A empresa, vamos supor que tem um gasto de R$ 10 mil com um trabalhador. Lá, um gerente júnior lá, sei lá. O cara tá ganhando 10 mil. Né? O custo dele para a empresa é 10 mil. Aí vem o governo e fala: não. Taxad vem lá e fala: não, a gente tá precisando de dinheiro, porra, tem que trocar um enxoval. A gente, pô, tá todo mundo indo pra Arábia, COP não sei o que na Arábia, isso é caro. Hotel em Dubai, hotel no Catar, essa porra é cara, galera. Vocês têm que pagar o hotel do cara. Essa galera não fica em hotel. Não fica no hotel baratinho, não. O avião, todo mundo foi de avião da FAB, não sei o que, champanhe. Isso não é barato, né? Então o governo tá precisando do quê? De mais dinheiro. Seu dinheiro. E aí o que acontece? Ele voltou e vai taxar as pessoas. Então aquele trabalhador lá que custava 10 mil por mês, o governo está pedindo 20% do salário dele. O que vai acontecer é que a empresa vai começar a ter um custo de 12 mil com aquele trabalhador. Sim, a empresa não pode simplesmente não pagar esse tributo. Ela vai pagar. A questão é o seguinte: a primeira coisa que ela vai fazer é: chama o carinha do RH, o fulaninho, chega aqui. Quantas vagas a gente tem aberto aqui na empresa? Ah, temos tantas vagas abertas. Beleza. Agora você vai lá e reduz 20% o salário de todo mundo que a gente vai contratar. Mas como assim? Fica tranquilo, porque esse custo que o governo está impondo não é só para gente. São para todas as empresas do mercado. Então todo mundo vai ter o mesmo custo. Então você não precisa combinar com ninguém. Naturalmente, todo mundo vai abaixar o salário de quem está contratando. Porque naturalmente o custo de contratar agora é maior. Não é isso? A segunda coisa que ele ia falar: agora chama lá a diretora do RH, manda ela chegar aqui na minha sala. Aí entra, tudo bem, então, veio um custo, olha para onde foi a folha. Tá caro. Faz o seguinte: pega o gerente mais sênior aí,
demite um gerente sênior e vamos contratar um pleno. Sabe aquele garoto que estava querendo ter a promoção nele, é o especialista, ele quer virar coordenador? Ah, sei, aquele cara aqui que trabalhava, começou embaixo da empresa, um cara aguerrido, tá crescendo. Isso, segura a promoção do cara. Tá mais caro o salário dele. Né? Sabe aquele especialista ali, bombadão? Tira ele, contrata um cara mais júnior. As empresas naturalmente vão fazer isso. Elas vão parar de contratar pessoas com salários maiores, ela vai reduzir o salário de quem está contratando e ela vai começar a trocar quem tem muito tempo. E quem impacta o custo, geralmente? Pessoas mais velhas. Porque o cara que já tem 45 anos, 50 anos, ele ao longo da vida acumulou salário, aumentos e etc. E geralmente pessoas mais velhas têm salários maiores do que pessoas mais jovens. E aí você aumenta o desemprego, você aumenta a dificuldade da pessoa mais sênior se recolocar. Percebe que a economia, você pode falar, aquela empresa X ali que tem ESG, que todo mundo é maravilhoso, o pessoal, saúde do sol, recicla papel, show de bola, aquela empresa é show de bola. Mas no final do dia, se você aumenta o custo do trabalhador, naturalmente as empresas vão ser obrigadas a repassar isso para o funcionário. E o problema é que a desoneração vai acontecer isso. Mas o que já está acontecendo é essa quantidade enorme de impostos que o governo está jogando para a economia. Vão aumentar isso, vão aumentar aquilo, vão aumentar aquilo. Naturalmente, você está sufocando as empresas com mais tributos e elas vão repassar. Elas vão repassar como? Reduzindo o valor que ela paga ao trabalhador. Então, isso é muito complicado. Vocês têm que começar a perceber que, às vezes, na própria CNN, ao longo do dia, tem várias notícias diferentes, são todas correlacionadas. Se você já segue o meu canal, e se não segue, segue aí. Se não curtiu o vídeo, curte agora. Você vai começar a perceber que muitas dessas decisões boazinhas, não, eu vou cobrar a empresa, não vou cobrar o trabalhador, vai impactar no trabalhador. Não, eu não vou cobrar a menina que está comprando roupa lá na China, eu vou comprar a empresa lá na China. Aí, de repente, você olha, a roupa está mais cara. Ah, não, eu vou cobrar, eu vou voltar a cobrar os impostos do combustível, mas fica tranquilo. Aí você olha, está mais caro. Isso sempre recai no consumidor, no trabalhador. Sempre. Mais imposto vai cair sempre para você. Beleza? Se você está me seguindo aí no YouTube, não sai daí que esse vídeo continua. Mas se você está no TikTok ou no Instagram, galera, obrigado. Me sigam lá no YouTube e eu vou continuar com mais uma mais importante aí matéria que também saiu hoje, que tem toda a relação com o que eu disse agora. Beleza? Então, galera do TikTok, galera do Instagram, obrigado. Vejo você no próximo vídeo. E você aqui do YouTube, vamos lá. Saiu esse outro vídeo aqui que eu vou falar para vocês também, que é um negócio bem complicado. Dá uma olhadinha. E aí um assunto puxa o outro, porque temos dados do CAGED, também temos dados da inflação, IPCA 15, que é considerado uma prévia da inflação oficial, e o índice subiu 0,33% em novembro. E aí, esse aumento puxado pelos alimentos, né, Débora? Ou seja, impacta todo mundo. Alimentos domésticos está bem mais caro, né? A gente falava bastante sobre a questão da passagem aérea lá no mês passado, que não deixou de ficar cara também. Carol, se pensar no item individual, a passagem aérea ainda foi a que mais subiu, 19%. O subitem, no caso. Mas o alimento foi o que ficou realmente mais caro no bolso, né, do trabalhador brasileiro, no bolso de qualquer brasileiro. Alimento doméstico, que subiu muito. Pois é, galera, a inflação veio um pouco acima do esperado, mas o que a gente precisa entender é o seguinte, a inflação ela é uma cesta de produtos. Então você coloca, o governo bota lá vários, como se ele fizesse uma grande cesta básica de coisas, né? Ele bota vários produtos e ele vê o quanto custa aquilo hoje e quanto está custando no futuro. Ou melhor, quanto custa hoje e quanto estava custando no passado. E ele vê se o preço subiu ou ele caiu. Basicamente, isso é o índice de inflação. A questão é que nessa cesta tem passagem aérea, tem carro, eu não me lembro o que tem, mas tem vários outros serviços. Acontece que dentro dessa cesta tem coisas que sobem mais e coisas que sobem menos. Quando a passagem aérea sobe muito, tudo bem, para o cara da classe média, você vai sentir mais no seu bolso, porque você vai querer viajar, você vai perceber que está mais caro. Mas quando vai em produtos como comida, como produtos domésticos, quem sente mais é o pobre. Porque o cara que é bem pobre, ele não viaja de avião toda hora, mas ele compra feijão, ele compra arroz, ele compra tomate, ele compra batata, ele compra cebola. Então, o que está acontecendo é que a gente está tendo uma inflação maior em itens mais ligados a pessoas que têm uma renda menor. Ou seja, o Brasil está
reduzindo a massa salarial, a gente está demitindo pessoas que ganham mais, contratando pessoas que ganham menos. E as pessoas que ganham menos estão tendo uma inflação maior do que as pessoas que ganham mais. O indicativo não é positivo. O que a gente precisa lutar como sociedade é que, basicamente, o governo entenda de uma vez por todas que ele é um grande custo para a economia. Quando você vê muito político, muita cidade, muito vereador, aí você vê aí juízes ganhando fortuna, judiciário que quer aquilo, aviões para lá, aviões para cá. A gente tem muito custo na economia. Aposentadorias que não param de subir, muito servidor público. O Brasil nem tem muito servidor público em quantidade. O Brasil tem pouco servidor público ganhando muito. Isso faz com que o Brasil, em termos de quantidade de servidor público, tenha pouco, mas em termos de quanto esses caras recebem, é muita coisa. Ou seja, o que a gente precisa é de uma reforma completa no Estado brasileiro. A gente tem que parar com a visão que gastar mais resolve alguma coisa. Gastar mais piora a situação. Porque quanto mais o governo gasta, menos dinheiro sobra para você. E você sabe mais do que você gostaria de fazer com o seu dinheiro do que o governo. O governo, no final do dia, ele pega e fala: não, eu estou pegando aqui para melhorar a saúde. A saúde está boa. Porque assim, pega aí Tabata Amaral. A menina tá lá, eu quero mais dinheiro para educação, todos pela educação. Só que você olha nos últimos 20 anos, a gente aumentou o investimento em educação. Aumentou muito o investimento em educação. Só que as escolas estão péssimas. O Brasil continua com 30% de analfabeto funcional. São pessoas que não sabem fazer operações propriamente de somar, dividir, multiplicar e subtrair. São pessoas que leem um texto e não sabem o que leu. Então, assim, cada vez mais a gente bota dinheiro na educação e a educação é uma porcaria. Cada vez mais a gente bota dinheiro na saúde. Não, vamos ajudar o SUS, salve o SUS, defenda o SUS, mais dinheiro para o SUS. E a gente dá mais dinheiro e cada vez a saúde está pior. Segurança pública, precisamos disso, daquilo, e cada vez está pior. Então percebe, o Estado ele fica pedindo mais dinheiro para você, prometendo que com esse dinheiro ele vai melhorar a sua vida, mas quando você olha o agregado, quando você olha a nossa sociedade, ela só piora. E cada vez que o governo pede mais dinheiro, é menos dinheiro na sua mão. Para você ter uma ideia, o Brasil era conhecido como o quinto dos infernos, porque 1/5 ou 20% de tudo que a gente produzia aqui ia para a coroa portuguesa. Né? Os caras levavam 20%. Hoje, na nossa democracia, Estado democrático de direito, pesos e contrapesos e não sei o que lá, república, né? A gente está cobrando quase 40%. São 2/5 dos infernos. Né? E ainda assim, serviços horrorosos. Então, o meu principal objetivo no canal, o que eu mais tento trazer para vocês de conhecimento é entender a economia, e a economia não é clara. Como eu falei, você aumenta o imposto lá da folha de pagamento, e aí depois você percebe do nada que as pessoas estão ganhando menos. É porque aumentou o custo de você contratar alguém. Então, percebe que eu quero explicar para vocês como funciona a economia, mas acima de tudo é vocês perceberem que o Estado na sua vida ele só atrapalha. E quem é empreendedor sabe disso. Quem não sabe disso são esses idiotas completos, desses meninos de 18 anos aí que leram 3 páginas do Capital e acham que viraram marxistas. Essa galera que fica falando de liberdade de expressão, né, em Cuba, na Venezuela. Então, a União Soviética... Não, a União Soviética era maravilhosa, é ótimo, é maravilhoso. Quebrou o negócio. Todo mundo lá passava fome. Então, assim, o que a gente precisa entender é o Estado ele tem que ser muito leve, muito enxuto. Ele tem que te dar o básico. Mas na Suécia... Não... Você quer copiar a Suécia? A gente copia tudo. Tá? E aí você vai perceber que tem um monte de coisa na Suécia que aqui todo mundo é contra. Né? Então a gente tem que privatizar a empresa, a gente tem que reduzir salário de político. Porque assim, o salário do trabalhador brasileiro está caindo, mas de político não para de subir. E aí? Entendeu? Eu não entendo como isso não une a esquerda e a direita, o centro e o cacete A4. A gente precisa, como sociedade, parar de ficar brigando e fazendo discursinho de não, porque o meu político é melhor, o outro é melhor. E a gente, como sociedade, tem que entender que o objetivo aqui dos nós contra eles é nós, cidadão. Todos os cidadãos do Brasil precisam entender, cidadãos do Brasil precisam entender que o importante é a gente ter pouco Estado, tá? E muita liberdade econômica. Se você gostou, curte esse vídeo, segue aí o canal. Fico vendo um monte de gente que assiste o vídeo e não segue o canal. Não deixe de me seguir, hein? Pelo amor de Deus aí. E vejo você no próximo vídeo.